Salve galerinha, Lucad na área, e hoje eu estou trazendo a história das Tartarugas Ninjas, que é uma franquia de muito sucesso nos dias de hoje. Inclusive temos um filme que foi lançado no dia 3 de agosto. É claro que estamos falando das Tartarugas Ninjas Caos Mutante. Sendo assim, eu decidi trazer a história das Tartarugas Ninjas aqui no canal. Galerinha, as Tartarugas Ninjas foram criadas pelos escritores Kevin Eastman e Peter Laird, e a ideia inicial surgiu a partir da ideia de criar uma tartaruga que utilizasse nunchakus, e assim nasceu o personagem Michelangelo, e assim a história começou a se moldar, a se construir, e com isso tivemos a primeira animação no ano de 1987, que foi um grande sucesso, e posteriormente tivemos uma animação em 2003 e uma em 2012, e o nosso foco nesse vídeo será a animação de 2012, que foi feita pela Nickelodeon. Sendo assim, vamos iniciar o enredo. As Tartarugas Ninjas de 2012 conseguem trazer referências ótimas das séries de 87 e 2003, pois durante a trama, o ritmo e a história correm de maneira semelhante, apesar que cada série tem suas diferenças, porém de certa maneira são semelhantes, e com isso temos uma grande autenticidade das séries, e isso gera um equilíbrio ótimo na criação e inovação, e ao mesmo tempo que temos uma grande nostalgia que nos traz recordações de desenvolvimento mais maduros, como a série de 2003 que ainda iremos falar no canal. Mas voltando ao nosso foco, vamos iniciar o enredo da série de 2012, e a história começa com Yamato Yoshi e Oroko Saki, que eram inicialmente colegas, mas foram adotados, o que os tornam irmãos adotivos. Amato Yuta, que era o pai do Yoshi, era um mestre e líder do clã Amato, e devido a uma enorme rivalidade com o clã do Pé, uma grande invasão acontece, e assim o clã Amato acaba dizimando o clã do Pé, restando apenas um bebê como sobrevivente, que era o próprio Oroko Saki, que o Yuta adotou e criou junto com seu filho Yoshi, e com isso ambos agora faziam parte do clã Amato, porém tinham uma grande rivalidade entre os dois, e toda a situação piora quando eles se apaixonam por Tang Chen, mas ela acabou decidindo ficar com Yoshi, e principalmente depois de uma grande discussão que ocorreu entre os dois, o Saki jurou vingança sobre o seu irmão adotivo, e nesse meio tempo ele acaba descobrindo a sua hereditariedade do clã do Pé, e assim ele se autonomeia o Destruidor. E assim ele desafia o Yoshi para um combate até a morte. E no meio dessa enorme luta, quando o Saki estava prestes a matar o Yoshi, a Shen acaba intervindo e entrando no meio da luta, e assim ela acaba recebendo um golpe fatal. Desesperado, o Yoshi quase não conseguiu escapar, e para piorar a situação, eles tinham uma filha bebê, que era chamada de Miua, da qual ele acreditava também ter sido morta naquele dia terrível. Porém o Destruidor adotou, e ela seria conhecida como Karai. Sem mais perspectivas, Yoshi acaba decidindo abandonar sua vida e seu nome, assim indo para Nova York se nomeando como Splinter. Isso até uma certa noite que ele decidiu comprar 4 filhotes de tartarugas. E enquanto ele caminhava pela rua, ele acabou esbarrando em um homem suspeito, que começou a segui-lo até um beco escondido. Ele observou esses homens trocando uma estranha cápsula, porém ele acaba pisando em um rato, e isso acaba revelando sua localização, iniciando assim um combate com eles. E no meio da luta, o suposto frasco verde acaba se quebrando, e assim contaminando ele e suas tartarugas, assim sofrendo mutações instantaneamente, e ele acaba se transformando em um rato gigante, enquanto as suas tartarugas acabam ganhando formas humanoides. E desde o ocorrido ele acaba os criando como seus próprios filhos, vivendo nos esgotos da cidade e ensinando ninjitsu para que eles pudessem se proteger. E com o tempo eles começam a combater o mal da cidade, e um dia o Destruidor, que ainda está no Japão, reinstituiu o clã do Pé, e acaba vendo pelo noticiário que os ninjas estão em Nova York, e ele reconhece a signa Amato naquela suposta shuriken, e isso seria um motivo para uma grande história se iniciar.
As tartarugas dessa versão possuem características das versões anteriores, porém de certa forma foram melhoradas, com elas tendo habilidades individuais melhores e um desenvolvimento que foi muito bem explorado. O Leonardo, como sempre, é o líder do grupo. Ele mantém os seus nobres princípios, fazendo de tudo para assegurar a proteção dos seus irmãos, e ele compreende a responsabilidade de um líder, que é um fardo pesado até mesmo para ele, porém ele entende que é seu dever para manter a família e o mundo seguros. Já o Donatello é o cérebro do grupo, tendo aquele estereótipo geek e nerd, e assim ele tem como maior paixão a invenção, que é realmente muito impressionante o nível das coisas tecnológicas que ele cria, usando apenas materiais comuns que ele encontra. Já o Michelangelo não tem toda essa capacidade mental, pois ele vê a vida de uma maneira diferente, sempre querendo aproveitá-la, sendo mais divertido entre eles, e muitas vezes ele não enxerga a verdadeira gravidade da situação, em que ele não está lutando com o verdadeiro desempenho, mas ainda sendo forte. E por fim, o Rafael é a tartaruga que tem problemas para manejar a sua raiva. Acontece que ele tem sim um bom coração e muita paixão dentro de si, porém isso acaba se manifestando de uma maneira altamente violenta, e isso acaba atrapalhando a alcançar a sua total potencialidade. E essa organização se esconde no meio da sociedade e utilizam trajes robóticos que parecem com humanos. Eles se escondem em prédios abandonados e covis secretos, entre inúmeros esconderijos, e sorrateiramente eles tentam dominar o mundo. Tendo uma tecnologia alienígena extremamente avançada, eles sequestram vários cientistas e aprimoram seus sistemas. E outro grande inimigo é, claro, o clã do Pé, que é liderado pelo Destruidor, e assim eles cruzam o planeta em busca de vingança contra o Splinter. Então, inicialmente seu objetivo é ir atrás das tartarugas e do Splinter, para que ele possa ter a sua vingança pelo que ocorreu com o clã do Pé. E dessa maneira, o Destruidor utiliza todos os ninjas e contrata inúmeros mercenários para isso. E no meio disso tudo, as tartarugas precisam se proteger dessa ameaça e ainda proteger o mundo de ameaças como os Krang's. E o Mestre Splinter tem um papel muito importante no meio disso tudo, pois ele é muito sábio e inclusive treinou as tartarugas. E outra aliada muito importante é a April O'Neil, que quando era adolescente teve o seu pai sequestrado pelos Krang's. E assim ela se alia às tartarugas para auxiliá-las. Ela é realmente muito esperta e eficiente, e inclusive tem uma habilidade telepática que ela ainda não sabe controlar. Mas os Krang sabem disso e também querem capturá-la. E esse vai ser um ponto importante para compreender o enredo. E inicialmente ela era vista como uma garota que precisava ser protegida, porém com o tempo ela foi treinando com o Mestre Splinter e assim foi aprimorando suas habilidades. E o seu objetivo é ser uma mestre ninja como as tartarugas, fazendo parte da equipe em igualdade de força. Enquanto ela treinava com o Mestre Splinter para salvar seu pai, também vimos a cena da Karai, essa vilã que foi criada pelo Destruidor, que depois que conhece as tartarugas começa a questionar as razões e as intenções do seu pai. Essa dualidade que vem da sua própria história que ela nunca conheceu. Ela inclusive acaba criando um laço de interesse com o Leonardo e tenta trazê-lo para o mal. Tudo é bem confuso na mente dela, e no meio disso tudo, a April acaba sendo sequestrada pelos Krang's, e as tartarugas, junto com a Karai, vão junto para resgatá-la, e assim eles conseguem chegar ao líder dos alienígenas, o Krang Prime, e assim derrotando e liberando a April, e salvando o mundo da sua completa dominação, pelo menos por enquanto. E quando tudo isso ocorreu, o Splinter e o Destruidor se encontram e acaba tendo uma clássica batalha entre eles. Porém aqui suas histórias são intensificadas e bem explicadas, porém no final de tudo, acaba tendo uma vitória do Splinter, e assim ele acaba percebendo que a Karai pode ser sua própria filha, trazendo assim um nível de complexidade muito maior para a série e para esse personagem. Então, nós vamos lutar. Na segunda temporada, uma quantidade de mutagênio acaba se espalhando por toda Nova York por causa de um confronto com os Krang, fazendo com que diversos personagens recentes e também novos se transformassem em mutações, e isso deixaria tudo de cabeça para o ar. O primeiro e mais importante entre eles é o próprio Kirby,
que foi resgatado há pouco tempo, mas ao ver a sua filha em perigo acaba protegendo do mutagênio, e ele é quem acaba se transformando em um morcego terrível, e isso acaba deixando a April muito abalada. E inclusive ela se distancia das tartarugas por conta desse ocorrido, e com isso ela decide viver uma vida normal, e com isso ela acaba conhecendo Casey Jones, que é um cara muito habilidoso. Ele acaba se aproximando muito da April e ajudando ela nesse momento complicado dela. E outro arco bem importante é a própria Karai, que por todo o receio de a verdade ser revelada a qualquer momento, ela acaba mudando o jeito de agir, com ela sendo extremamente mais hostil, cruel, a substituindo em diversos serviços. Isso acaba deixando ela muito confusa, pois ela é amiga das tartarugas, porém ela continua trabalhando para o Destruidor, e isso chega a um ponto do Destruidor aprisioná-la, e ela acaba fazendo isso por não saber como contar a verdade para ela, pois ele não sabe como lidar com isso, mas as tartarugas acabam descobrindo que ela está presa, e com isso vão ao seu resgate. Mas nessa guerra por vingança, o Destruidor acaba jogando a sua filha no mutagênio, fazendo com que ela se transformasse em uma espécie de cobra. E outra coisa interessante foi o arco do Rafael, que se transformou no Slash por conta do mutagênio, uma tartaruga gigante com a mesma inteligência, porém com um coração altamente frio, e assim ele acaba indo contra o restante das tartarugas, e isso faz com que ele siga seu próprio caminho na escuridão. E nesse último arco dessa temporada, a April faz amizade com a Aima, que na verdade era o Subprime disfarçado, que estava lá somente para espioná-la e planejar uma segunda invasão dos Krang's em Nova York. E quando isso ocorre, as tartarugas ficam em uma extrema desvantagem, pois eles são atacados por todos os lados, tanto pelos alienígenas quanto pelo clã do pé. Apesar de lutarem bravamente, no final eles estavam em completa desvantagem, pois o QG das tartarugas foi completamente destruído, e no meio disso o Splinter luta novamente contra o Destruidor, mas acaba derrotado e jogado no esgoto com todos os feridos, e assim eles acabam decidindo fugir, terminando assim essa empolgante temporada. Bom pessoal, ainda faltam 2 temporadas e eu decidi dividir este vídeo em 2 partes para o vídeo não ficar muito longo. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que assistiram, um forte abraço e até mais.